como é que você vai fazer esse inventário, né? E agora, como é que eu faço inventário? Como é que eu vou contar, às vezes, milhares de parafusos que às vezes eu tenho, dependendo do setor? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou colocar isso na prática? Eu vou levar 3 anos para contar isso aqui e eu tenho 3 dias para fazer, tá? Aí nós precisamos ter que começar a desenvolver isso. E eu me vi nessa situação, como é que eu vou fazer isso? Pô, não tinha nada, eu procurei legislação, procurei tudo, não tinha nada que eu pudesse ir atrás para poder fazer esse inventário. Como eu vim da iniciativa privada, né? Falei assim, eu vou aplicar aqui o que eu aplicava lá na iniciativa privada, na contabilidade. A gente ficava a noite inteira contando parafuso, mas 6 horas da manhã estava tudo contado, né? E vamos usar essa técnica que nós tínhamos aqui. Comecei a escrever manual. Como é que nós vamos fazer, então, esse procedimento para contar? Porque todo mundo diz que precisa contar, mas ninguém diz como que você vai contar, tá? E eu fui atrás dessas informações e comecei lá a buscar. Então, eu preciso contar a quantidade de... não tenho nenhum modelo aqui. Eu preciso contar a quantidade de canetas que eu tenho aqui no almoxarifado, tá? Então, a primeira coisa, eu tenho que organizar o almoxarifado para chegar lá e poder fazer a contagem. Então, eu tenho que fazer determinadas situações para poder chegar lá e fazer. E, além disso, antes de eu chegar, de pôr o pé no almoxarifado, eu tenho uma série de atributos a serem cumpridos, porque senão eu não consigo fazer o inventário, tá? Mas quando eu estou lá no inventário, como é que eu vou pôr isso em prática? Eu vou chegar lá aleatoriamente, começar a contar os parafusos que eu tenho na cambuca, começar a contar o que eu tenho lá, as informações que eu tenho lá? Não. Eu tenho então que organizar. Então, baseado no que como eu tinha isso lá na iniciativa privada, eu comecei a ver, então, como é que nós vamos fazer esse inventário? Então, nós vamos pegar todas essas cambucas que eu tenho aqui nessa parede e vamos começar, então, a fazer a contagem. Eu vou pegar, então, os relatórios que eu tenho da quantidade de materiais que eu tenho aqui por ordem de endereçamento, porque senão eu vou chegar aqui com um relatório. Vou contar o parafuso A. Tem 50 parafusos A para o relatório. Agora o parafuso B. Cadê o parafuso B? Está aqui, está nessa outra parede. Cadê o parafuso C? Está aqui, nessa outra parede. Você fica maluco e não faz nada. Então, o almoxarifado tem que estar organizado em endereçamento do que você tem lá, tá? E o teu relatório que foi dado para você, para poder fazer essa conferência, tem que estar na mesma ordem de endereçamento que está no almoxarifado. Aí você começa a fazer a contagem. Chega aqui na cambuca A, né? E começa a fazer a contagem. Então, na minha cambuca A, eu tenho 10. Ponho uma anotação. Opa! Faço uma anotação, coloco aqui na cambuca, tá? Parafuso A tenho 50, vai para o relatório, tá? B, parafuso B tem 60, vai para o relatório. E começo então a fazer a contagem. Na sequência vem um segundo elemento, uma segunda pessoa, e faz o mesmo trabalho. Parafuso A, eu contei 60, tá? Se eu contei 60, ele contou 60, bateu. Eu contei 60, ele contou 50, não bateu. Veio uma terceira contagem e vai ver qual que está certo, tá? E rapidamente eu começo, então, a correr essa prateleira em ordem e rapidamente eu consigo vencer as situações. Aí, feita a contagem, nós vamos comparar os relatórios, o que está certo e o que não está certo. E você consegue, daí eles estando na mesma ordem, fazer isso corretamente, tá? Então, são técnicas que você tem para poder fazer esse levantamento, que se você não tiver essas técnicas, você não faz. E você precisa ter isso manualizado. Como que você vai proceder, então, essa contagem? E somente assim você consegue dar conta, no caso, por exemplo, do inventário. Senão, não tem como você dar conta. E só consegue criar essa cultura de como você vai fazer se ele tiver manualizado, tá?
É claro que você não vai pôr os detalhes de um manual numa lei. É muita coisa. Tá? Esse manual aqui, eu que construí ele praticamente, ajudei a construir a parte básica dele. Esse manual tem 31 folhas. Tem um outro, esse do almoxarifado, do patrimônio, ele tem 100 e poucas folhas. Quer dizer, você não vai pôr isso numa folha, mas você faz um manual e daí você cria a lei e na lei você faz a referência a esse manual, porque é um assunto interno que nós temos aqui. Então, se você diz que para a realização do inventário vai ser obedecido o que está contido no manual de inventário, está resolvido o assunto, tá? Porque é um assunto interno. Porque quando nós falamos principalmente em inventário, tratando aqui como exemplo o inventário, tá? Que é um assunto bastante delicado também e dá muito problema, é o exemplo para todas as demais situações que nós temos dentro da prefeitura. Quer dizer, tem que ser trabalhado, tem que ser minucioso e vai ser implantado através de uma lei. Mas se não houver o envolvimento do gestor em cima disso, não tem inventário que saia, pessoal. Tá? Não tem de jeito nenhum. Você tem experiências disso lá? É que não tem nem almoxarifado. Como é que vai fazer inventário se não tem nem almoxarifado instalado lá? Bom, lá tudo zerado, almoxarifado. Porque não tem como, se não tem espaço. Porque a gente é de câmara, né? Não, câmara é terrível porque você não tem muito espaço e o que você tem é muito pouco, né? Você fica batendo só material, alguma coisa de material de expediente, alguma coisa de material de limpeza, e não muito mais do que isso, né? Aí não vale. Mas tem prefeituras que têm valores, peças de máquina.